Exatamente às 8 horas e 28 minutos, olha, está tramitando no Senado Federal um projeto que visa autorizar a gravação de encontros entre presos supostamente envolvidos em organizações criminais, tipo PCC, etc., e seus próprios advogados. Seria gravada essa conversa se o projeto for à frente. O projeto é de autoria do senador Márcio Bittar e está, portanto, agora nas comissões permanentes do Senado Federal. Bom, que implicações isso teria, por exemplo, para o exercício da profissão da advocacia? Doutor Gustavo, está aqui conosco, doutor Gustavo Medeiros, vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB São Paulo, aqui conosco. Doutor Gustavo, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, é um prazer, eu que agradeço a oportunidade de podermos trocar umas ideias aqui. Doutor Gustavo, qual é a avaliação que você faz, então, em relação a essa proposta, esse projeto? Bom, Heródoto, o que a gente precisa ter conhecimento é que, na verdade, não é uma coisa tão nova assim, né? Em 2019, com o advento do projeto da lei do projeto da Lei 13.964, ocorreram várias alterações em diversas leis penais aqui no país, dentre elas, por exemplo, a Lei de Execuções Penais, onde há uma nova previsão legal dizendo que, no caso do parlatório, é possível sim fazer o monitoramento, exceto dos clientes com seus advogados. E aí, o projeto anticrime, ele instituiu uma nova previsão, salvo autorização judicial em contrário. Ou seja, isso é algo que a OAB já vem combatendo na Corte Suprema, alegando a inconstitucionalidade desse dispositivo, porque ele exceptuava o sigilo entre cliente e advogado. Né? Agora, o projeto de lei de proposta do senador Bittar, ele visa colocar o monitoramento da conversa de cliente com seu advogado como uma regra, o que é extremamente preocupante, porque a Constituição Federal e o Estatuto da Advocacia atestam que a conversa entre advogado e cliente ela deve ser reservada. Isso não há exceção. O único ponto onde é possível, Heródoto, gravar uma conversa de advogado com o seu cliente é quando o advogado for investigado, tiver indícios razoáveis de participação criminosa do advogado. Mas o que, na minha leitura deste projeto de lei, é que não importa a participação do advogado. Se, vamos dizer assim, o cliente ele tem fundadas suspeitas de participação em organização criminosa, essa conversa com o advogado ela já pode ser gravada, o que é absolutamente inconstitucional e ilegal, e a OAB, enfim, todas as entidades, eu acredito que até as próprias comissões do Senado vão vetar o prosseguimento da tramitação desse projeto de lei. Agora, doutor Gustavo, isso prejudicaria a defesa da pessoa que está detida, da pessoa que está presa, está cumprindo pena? Eu acredito que sim, Heródoto, porque o advogado ele é indispensável à administração da justiça. O cliente confia no advogado, alguém com quem ele vai compartilhar ali, traçar estratégias jurídicas para a sua defesa. A partir do momento que o Estado está monitorando essas conversas, ele já entra em um processo, numa investigação, não há paridade de armas ali, não há um desequilíbrio absurdo. Né? Então, é claro, é evidente que, muito embora o projeto de lei diz aqui na justificação que caso não haja interesse para a investigação, isso será descartado, mas a gente não tem como saber quem está ouvindo, quem vai participar da escuta daquele áudio. Então, de fato, sim, há um prejuízo monumental para a defesa do investigado, do acusado, de quem quer que seja. Doutor Gustavo, geralmente, até por influência do cinema, a gente compara muito a legislação brasileira com a dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse parlatório da conversa entre o advogado e o seu cliente, lá na prisão, lá nos Estados Unidos, ele é gravado ou não? Eu acredito, Heraldo, não tenho um conhecimento profundo sobre a legislação americana, mas eu acredito que ele somente será gravado quando houver uma suspeita de risco para a segurança, onde, no caso ali,
haja elementos que levem a crer que aquela conversa, aquele advogado que está conversando com o cliente, ele participa de alguma forma, assim, ele entrega algum risco para a sociedade, do jeito que eu enxergo aqui, que deveria ocorrer dessa forma, entendeu? A preocupação aqui é alargar muito, tornar como regra essa gravação, o que é absolutamente inconstitucional. Então, perfeito. Então, caso esse projeto vá à frente, aquilo que fosse gravado poderia ser utilizado como prova contra a pessoa que está cumprindo pena e até mesmo contra o advogado? Se o advogado é suspeito, né? Essa monitoração, ela é fundamentada, uma gravação num parlatório, onde quer que seja, ela está por trás dela uma autorização judicial, né, para essa captação ambiental, informando que há riscos aqui de que eles estão combinando o crime, o cliente, o advogado. Aí, nesse caso muito específico, sim, eu entendo que ela poderia ser utilizada como prova, mas não é o que está previsto nesse projeto de lei. O que está previsto nesse projeto de lei é que basta indícios de suspeitas de que o cliente faça parte de organização criminosa que se possibilite a conversa dele com o advogado. Pouco importa se o advogado participa ou não dessa atuação criminosa. Perfeito. Ficou claríssimo. Doutor Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço, Heródoto. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Doutor Gustavo Medeiros é vice-presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB São Paulo. Logicamente, a gente ouve todas as pessoas, respeitamos aqui a opinião de todo mundo. Mas se você tivesse que opinar a respeito disso, como é que você opinaria? Você acha que deveria ser gravado? Não deveria ser gravado? Qual é a sua opinião como cidadão e não como especialista, como a gente acabou de conversar aqui agora? Pode parar no Supremo, claro, explicou clarissimamente para a gente que se o processo for avançar, vai realmente parar no Supremo. Mas qual é a sua opinião pessoal a respeito disso?